A produção leiteira nacional está em alerta, isso porque a captação de leite no campo segue em queda pelo terceiro mês consecutivo, registrando também uma alta nos valores na média líquida brasileira, que inclui mais de 5 estados. E essa valorização do leite teve uma crescente agora de 7,7%, o que é equivalente a 8 centavos por litro. Os dados fornecidos pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, ele aponta que esta é a maior média dos últimos 8 meses. A deflação, em termos gerais, averiguada pelo IPCA do mês de março deste ano, foi de 10,3%, menor do que a de abril do ano anterior. Os estados acompanhados pelo Centro de Estudos, pelo CEPEA, apresentaram crescimento nas cotações. E o destaque ficou para o Rio Grande do Sul, que teve uma elevação de 10%, Goiás teve uma elevação de 9,7%, Paraná 9% e Minas Gerais 7,6%. No acumulado de 2018, já registrou uma valorização do produto de quase 15% na média nacional para o produtor. E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo Freitas Carvalho. O Carlos é agrônomo, consultor do Senar. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre pasto irrigado. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bom? Tudo bem, e você? Uai, estamos vivos ainda. Ainda? Ainda. Tá certo. Ô Carlos, vocês vão realizar agora, o Senar vai realizar mais um dia de campo lá em Mineiros, esse mês. Mas antes da gente falar sobre esse dia de campo lá em Mineiros, vamos falar um pouquinho de pasto irrigado, da experiência que vocês têm, inclusive lá em Mineiros, né? Inclusive em Mineiros, Toninho. De maneira geral, vale a pena irrigar pasto? Vale a pena irrigar pasto. Quando você tem um manejo adequado dentro dessa área irrigada, com os conceitos básicos do manejo de pastagem, que é fertilidade do solo, colheita correta do capim, gado adequado para comer um capim de valor estimado, a irrigação ela pode trazer 2 benefícios, vamos assim dizer. O primeiro deles é cortar os veranicos que existem durante a época das águas, que nos últimos 2 anos até que não aconteceu muito, né? Os produtores anotam a questão de chuva na fazenda e isso nos trouxe uma realidade diferente de anos anteriores. E a outra questão é diminuir o custo de alimentação de coxo na época da seca. Ele é um alimento mais caro, vamos falar de silagem de milho, de sorgo ou de cana, por exemplo, e o pasto tem essa condição, através da água, de fazer com que exista uma oferta de forragem com qualidade e em quantidade para esse produtor num custo mais em conta para o produtor. Hoje nós temos vários, vamos dizer, vários modelos de equipamento para irrigação. Nós temos aquele modelo que cano está enterrado, de aspersão, nós temos pivô central e nós temos alguns modelos mais simples também, movidos, vamos dizer assim, para você entender, a um carretel, Exato. Que seria autopropelido, ele anda sozinho à medida que vai irrigando. Quer dizer, qualquer um deles funciona desde que fazendo o manejo certo. Fazendo correto é aquele negócio, a gente não pode executar molhação, e sim irrigação, né? Então a questão de adaptação para cada propriedade, pelo tamanho dela, existem diversas ferramentas e o produtor tem que escolher qual que é a mais adequada a ele, né? Porque molhar é muito diferente de irrigar, né? Exato. Molhar a gente joga água simplesmente. E irrigar é de uma outra forma, né? Irrigar você tem que saber evapotranspiração, quanto que vai ser consumido por aquela área. Você tem que colocar o água. horário, até porque existe aí a irrigação noturna, que é uma ferramenta que a gente tem aí por parte da condição de energia elétrica para facilitar a questão de custo de energia, enfim, uma série de situações para conseguir fazer com que ela seja viável. Ô Carlos, mesmo a gente irrigando na época da seca, que a gente sabe que os dias são mais curtos, nós temos uma temperatura mais baixa, o capim já não se desenvolve como deveria, mesmo assim vale a pena irrigar? Perfeita colocação, Toninho. O pasto ele precisa de 4 coisas, né? De fertilidade do solo, de água, de luz e temperatura. Quando você reduz a luz e a temperatura, que isso acontece aqui em Goiás, principalmente na região leste do estado, que é uma região de altitude elevada, né? Entre os meses de maio, junho, julho e parte de agosto, você tem uma redução na produção de forragem. Nesse sentido, é interessante com que haja uma escolha de uma forrageira que responda melhor à questão de uma área irrigada. Por exemplo, a Tifton, o Capim Gigs, o Cost Cross,
são espécies do gênero Cynodon que têm condição de aumentar a produção de forragem dentro dessas áreas, né? Então isso ajuda na taxa de lotação, que viabiliza ainda mais o processo de irrigação nessas propriedades. Quando você vai para o lado oeste do estado e no norte, a gente já não tem tanto mais esse problema. Aí já pode ser vamos dizer, um braquiária da vida. Braquiária, sem dúvida, ele consegue já responder. Ele vai ter 2 meses críticos, mas mesmo assim, se você colocar nessa época do ano 2 a 3 UA por hectare, são 2 a 3 cabeças que você tira do coxo, facilitando assim o manejo para o produtor. E hoje você produzir 1 tonelada de silo não é barato, né? Não. Fora a mão de obra. Fora a mão de obra, sem dúvida nenhuma. O animal, a vantagem do pasto é essa. Ele vai lá, ele é o trator, vamos assim dizer, né? O trator e a pessoa que está colhendo. Carlos, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar desse evento lá de Mineiros, que inclusive o produtor usa pasto irrigado. Exato. É um minuto só e eu volto já.